Hoje nós vamos conversar sobre a difícil tarefa de tornar os nossos filhos leitores. Esse é um grande desafio, não só para a escola, mas também para os pais. Desde o momento da gestação, é possível ler histórias, colocar músicas, para que o seu bebê comece já a participar desse mundo, que é o mundo do letramento, é o mundo do livro, é o mundo da leitura. A partir do momento que eu tenho uma criança em casa, eu tenho um ambiente onde uma criança frequente, é muito importante colocar livros à disposição. O livro, o gibi, aquele livro de pano, o livro de madeira, aquele livro bacana de plástico ou até de materiais feitos de sucata, são essenciais estar em um ambiente disponível para a criança poder manusear. Contar histórias e fazer com que a criança perceba a forma como eu viro as páginas de um livro, a capa de um livro, ou seja, a apresentação do livro estimula o prazer e a curiosidade. E é a partir do prazer e da curiosidade que eu começo a formar um leitor. E agora eu quero conversar especialmente com você, mamãe. Há uma série de pesquisas mostrando que as mães leitoras, elas tendem a influenciar positivamente muito mais os filhos do que qualquer outra pessoa da sociedade, inclusive mais do que a professora. Então vejam a responsabilidade das mamães nessa tarefa de construir bons leitores. Uma coisa muito importante que geralmente as mamães perguntam é: devo ou não dar um iPad na mão da minha criança? Minha criança tem 2, 3, 4 anos. Vamos lembrar que o iPad ele é um instrumento que pode sim ser dado, é um aparato de tecnologia, porém ele não é uma muleta para sua criança. Eu não posso dar um iPad a hora que a criança está chorando, a hora que eu quero que ele fique quieto num restaurante, ou a hora que eu quero acalmar a minha criança. Mas eu posso sim colocar um iPad para que ele escute uma música, para que ele veja um musical, para que ele entenda uma historinha e possa compreender que aquele instrumento também é um instrumento educativo. E aí vem aquela coisa importante que a gente fala sempre, né, na educação, que é o equilíbrio. O equilíbrio de tempo em que eu deixo uma criança brincando com alguma coisa. Isso vale para o iPad e vale também para as outras coisas. Uma criança, para desenvolver a criatividade, a criticidade, para que ela se torne culta, ela precisa ter uma boa coordenação motora, ela precisa manusear uma série de brinquedos, ela precisa construir os seus brinquedos. Então, dosar esse tempo, que é o tempo do livro, é o tempo do iPad, é o tempo do brinquedo, é o tempo do silêncio, de dormir e de comer, é uma tarefa difícil, mas imprescindível se nós quisermos formar pessoas equilibradas, se nós quisermos formar boas pessoas. E eu gostaria muito de lembrar que os grandes homens, as mentes brilhantes da sociedade, elas são construídas a partir de leitores. Então, um cientista, um grande artista, pessoas que trabalham na sociedade nas mais diferentes profissões, eles se tornam, sim, bons e eles executam projetos maravilhosos que impulsionam uma nação para construir um grande projeto a partir do momento que eles são estudiosos, que eles são leitores. Então a leitura ela não é só imprescindível para o indivíduo, mas ela também é um valor coletivo, é um valor de construção das grandes nações.